Você não precisa de anos para mudar sua vida, precisa de 3 dias. E decisões que a maioria não tem coragem de tomar. O problema não é falta de tempo. É viver no automático, reagindo, reclamando, adiando. Hoje, você vai conhecer 5 hábitos estoicos simples, difíceis e silenciosos que podem reorganizar sua mente em apenas 72 horas. Não são hábitos para se sentir bem. São hábitos para parar de se perder de si mesmo. Se você fizer isso, não vai se arrepender. Primeiro hábito: acordar sem consumir nada, governar a mente antes do mundo. O primeiro hábito não é sobre produtividade. Não é sobre rotina matinal. Não é sobre ter sucesso, é sobre soberania. A maioria das pessoas perde o controle do próprio dia nos primeiros minutos da manhã, sem perceber. Antes mesmo de levantar da cama, elas já permitiram que o mundo invadisse a mente, notícias, mensagens, opiniões, cobranças, comparações. Quando isso acontece, o dia já começou em desvantagem. O estoicismo começa exatamente aqui, no momento em que você decide quem governa sua mente. Epicteto ensinava que a liberdade humana não está em controlar eventos externos, mas em não permitir que eles controlem seus julgamentos. E o maior erro moderno é permitir que o mundo externo defina seu estado mental antes mesmo de você pensar por si. Ao acordar, sua mente está aberta, maleável, ainda não endurecida pelo ruído. Esse é o momento mais vulnerável do dia. Quem controla sua mente nesse momento, controla o resto do dia. Quando você desperta e imediatamente consome algo menos conteúdo, notícias, redes, mensagens, você está dizendo silenciosamente: o mundo decide como eu vou pensar hoje. O estoico considera isso uma forma moderna de servidão. Não porque informação seja ruim, mas porque ordem vem antes de informação. Marco Aurélio escrevia suas meditações ao amanhecer não para aprender algo novo, mas para lembrar quem ele precisava ser antes de enfrentar o mundo. Marco Aurélio governava um império inteiro, mas sabia que, se não governasse a própria mente cedo, seria governado pelas circunstâncias. O hábito estoico de acordar em silêncio é um ato de resistência interna. Você não consome. Você assume posição. Nos primeiros 30 a 60 minutos do dia, nenhuma tela, nenhuma notícia, nenhuma conversa desnecessária. Nenhuma opinião externa, apenas você e sua consciência. Isso não é isolamento. É alinhamento. O estoico começa o dia perguntando: o que depende de mim hoje? O que não depende? Que tipo de homem eu escolho ser, independentemente do que aconteça? Essa prática cria um eixo interno. Sem esse eixo, qualquer estímulo te desloca. A maioria das pessoas vive em reação contínua porque nunca estabelece um centro interno. Elas começam o dia reagindo e passam o resto do dia tentando se reorganizar. O estoico faz o oposto. Ele se organiza primeiro. Sêneca alertava que uma mente exposta ao excesso de estímulos perde clareza e firmeza. O silêncio matinal não é vazio. Ele é fértil. É nele que você observa seus pensamentos sem pressa, identifica ansiedades antes que cresçam, define intenções conscientes, fortalece o autocontrole. Não é meditação complexa. É presença lúcida. Mesmo que pensamentos caóticos apareçam, você não foge deles. Você observa. Isso já é domínio. Quando você começa o dia sem consumo, algo profundo acontece ao longo das horas seguintes. Você reage menos, você escolhe mais. Você se desestabiliza menos. Porque o dia não começou em modo defensivo. O estoico entende que quem inicia o dia em silêncio termina o dia com mais clareza. Esse hábito, praticado por apenas 3 dias, já revela algo desconfortável: o quanto você estava dependente do ruído para se sentir conectado. Mas conexão externa sem ordem interna é distração. O silêncio revela. E nem sempre é confortável. Mas o estoico não foge do desconforto, ele o utiliza como treino. Durante esses 3 dias, o objetivo não é se sentir bem, é se tornar mais consciente.
Você não precisa fazer nada extraordinário nesse período. Apenas não consumir, levantar, respirar, pensar, existir sem estímulo. Esse simples ato quebra um padrão poderoso, o de viver como reator automático do mundo. O mundo continuará barulhento. As demandas continuarão existindo. Mas você terá iniciado o dia sem entregar o comando, e isso muda tudo. O estoicismo não promete dias fáceis. Promete dias governados. E o governo da mente começa no momento em que você acorda e escolhe não se entregar ao ruído. Esse é o primeiro hábito porque, sem ele, todos os outros ficam frágeis. Quem não controla a mente ao amanhecer passa o dia inteiro tentando recuperá-la. Segundo hábito, escolher o desconforto voluntário. Treinar a força interior. A maior fragilidade da mente moderna não é a dor. É a aversão ao desconforto. As pessoas não entram em colapso porque sofrem demais, mas porque não sabem mais suportar. Qualquer incômodo vira ameaça. Qualquer esforço vira problema. Qualquer frustração vira crise emocional. O estoicismo identifica aqui uma das raízes do desequilíbrio interior. Epicteto afirmava que quem foge do desconforto acaba fugindo de si mesmo. Porque a vida, por natureza, não foi desenhada para ser confortável. Ela foi desenhada para ser enfrentada com dignidade. O hábito do desconforto voluntário não é punição, não é masoquismo. Não é busca por sofrimento. É treinamento. Assim como o corpo se fortalece quando é submetido à resistência, a mente só desenvolve firmeza quando aprende a não fugir do incômodo. O problema é que a maioria das pessoas só conhece o desconforto involuntário, menos aquele que chega sem. Aviso, perda, crítica, fracasso, rejeição, doença. Quando isso acontece, a mente entra em pânico porque nunca foi treinada. O estoico faz algo radical, ele escolhe pequenos desconfortos antes que os grandes cheguem. Esse é um ato de inteligência prática. Sêneca recomendava, em períodos de estabilidade, viver de forma mais simples, para que a mente não se tornasse frágil diante da adversidade. Ele fazia isso não por medo do futuro, mas por preparo. O desconforto voluntário cria um efeito profundo, ele dissolve o medo. Porque o medo nasce da ideia de que você não suportaria a dificuldade. Quando você se expõe conscientemente a pequenos desconfortos, prova para si mesmo que consegue atravessar. E essa prova muda a relação com a vida. Durante esses 3 dias, o hábito é simples, mas exigente todos os dias. Escolha conscientemente algo desconfortável e não negocie com sua mente. Pode ser tomar banho frio, levantar mais cedo, caminhar. Mesmo cansado, comer de forma mais simples, evitar prazer imediato, fazer o que você vem adiando. O importante não é o quê. É o ato de escolher o desconforto quando você poderia evitá-lo. Isso treina algo essencial, a capacidade de agir sem depender do conforto emocional. O homem que só age quando está confortável é governado pelas circunstâncias. O estoico age porque é correto, não porque é agradável. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o corpo e a mente devem ser treinados para suportar o que é necessário. Ele não romantizava o sofrimento, mas sabia que a fraqueza nasce da fuga constante. O desconforto voluntário quebra um dos padrões mais destrutivos da mente moderna, a negociação interna infinita. Hoje não, amanhã eu faço. Agora não é o melhor momento. Essa negociação desgasta. Ela cria divisão interna. O estoico busca unidade, pensar, decidir e agir sem dramatização. Quando você escolhe o desconforto, aprende algo poderoso, a emoção perde autoridade. Você sente resistência, mas não obedece. Isso muda completamente a relação com o medo, com a preguiça e com a ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, não vem do excesso de tarefas, mas da fuga constante do esforço. Aquilo que você evita cresce na mente. Aquilo que você enfrenta encolhe. O desconforto voluntário ensina a mente que o incômodo não é sinal de perigo. É apenas sensação, e sensação não governa. Nos primeiros dias,
O desconforto parece maior do que realmente é, mas, se você sustenta, algo acontece, a mente se adapta. O corpo aprende, o medo diminui. A resistência interna cai. Isso cria confiança silenciosa. Você começa a perceber que suporta mais do que imaginava. E essa percepção é um pilar do equilíbrio. O homem frágil emocionalmente vive tentando controlar o mundo para evitar desconforto. O homem forte controla a si mesmo para atravessar qualquer cenário. O estoicismo escolhe a segunda via. Esse hábito também ensina a humildade. Você percebe o quanto estava condicionado ao prazer, à facilidade, à recompensa imediata, e percebe que isso estava te enfraquecendo. O desconforto voluntário restaura a autoridade interna. Você deixa de ser um ser reativo e se torna deliberado. Durante esses 3 dias, não busque intensidade. Busque consistência. Um desconforto por dia, escolhido cumprido sem dramatização. O objetivo não é se sentir forte. É se tornar mais estável. Porque estabilidade não vem do conforto, vem da capacidade de suportar. Quando você pratica isso, o mundo muda menos, mas você muda muito. As dificuldades externas perdem parte do poder, porque você já treinou internamente para atravessá-las. O estoicismo não te promete uma vida sem dor. Ele te prepara para não ser destruído por ela. E esse preparo começa quando você, conscientemente, para de fugir do desconforto e passa a utilizá-lo como ferramenta de crescimento. Esse é o segundo hábito porque ele fortalece tudo o que vem depois. Sem essa força interna, qualquer filosofia vira apenas palavras bonitas. Terceiro hábito, cortar reclamações por 72 horas. Recuperar o poder interno. Poucas coisas sabotam tanto a vida de uma pessoa quanto o hábito de reclamar. E ainda assim, ele é socialmente aceito, incentivado, compartilhado. Reclamar parece inofensivo. Às vezes até parece lúcido. Mas, para o estoico, a reclamação é uma confissão silenciosa de impotência. Epicteto ensinava que quando alguém reclama do mundo, na verdade está revelando que entregou o controle da própria mente a algo externo. Reclamar é dizer, ainda que sem palavras, isso não deveria ser assim e eu não sei lidar com isso. O estoicismo considera isso perigoso não por moralismo, mas por consequência prática. Toda reclamação reforça uma postura interna de vítima. E a mente que se acostuma a essa postura perde força. A maioria das pessoas reclama sem perceber o impacto psicológico disso. Reclama do clima, do trânsito, do trabalho, das pessoas, da vida. Cada reclamação parece pequena, mas, somadas, elas moldam o caráter. O estoico entende que o caráter não se constrói em grandes decisões, mas em hábitos mentais repetidos. E reclamar é um dos hábitos mais corrosivos. Sêneca alertava que passar o dia inteiro reclamando é como treinar a mente para enxergar obstáculos em tudo. Isso não muda o mundo, mas muda a forma como você o percebe. E percepção molda ação. O hábito estoico aqui é radical: 72 horas sem reclamar. Nenhuma reclamação em voz alta. Nenhuma reclamação silenciosa. Nenhuma reclamação disfarçada de comentário. Durante 3 dias, toda vez que surgir o impulso de reclamar, você faz apenas uma coisa, se cala e observa. Esse exercício parece simples, mas é brutal, porque revela o quanto a mente estava condicionada a reagir negativamente. Nos primeiros momentos, você percebe quantas vezes por dia estava reclamando sem notar. Isso já é um choque de consciência. O estoico não tenta reprimir a mente à força. Ele observa os impulsos como quem observa um reflexo antigo. Interessante, eu iria reclamar agora. Essa observação cria distância, e a distância cria escolha. A reclamação nasce de uma ilusão central, a ideia de que o mundo deveria se ajustar às suas expectativas. O estoico rejeita essa premissa. Marco Aurélio escrevia que a vida não foi feita para satisfazer desejos pessoais, mas para testar o caráter humano. Quando você entende isso, a reclamação perde sentido.
Não porque tudo é aceitável, mas porque reclamar não resolve nada. Ela não melhora a situação, não fortalece o caráter, não aumenta a clareza. Ela apenas cria ruído interno. Durante esses 3 dias, algo profundo acontece quando você corta a reclamação. Você começa a perceber o que realmente depende de você. Porque, sem a válvula da reclamação, restam apenas 2 opções: aceitar ou menos agir, e essa é uma divisão estoica fundamental. Reclamar é ficar preso no meio, não aceitar, não agir. É um estado de paralisia emocional. O estoico prefere a clareza dura à ilusão confortável. Ao cortar a reclamação, você percebe que muitas situações não eram tão graves quanto pareciam. Elas só pareciam grandes porque eram constantemente reforçadas pela narrativa mental negativa. A reclamação amplifica o problema. O silêncio o reduz. Outro efeito poderoso: você começa a falar menos e agir mais. Sem reclamar, a energia que antes era gasta em palavras se converte em ação. Mesmo que a ação seja interna, aceitação consciente. Epicteto dizia que o homem sábio não acusa a vida, não acusa os outros e não acusa a si mesmo. Ele observa, aprende e ajusta. A reclamação também tem um efeito social perigoso. Ela cria laços baseados na negatividade. Conversa que só existe porque algo está errado. O estoico prefere conexões baseadas em virtude, não em queixas. Durante esses 3 dias, você notará que algumas conversas perdem força. Isso é revelador. Você começa a perceber quantos vínculos eram sustentados apenas pela reclamação compartilhada. Cortar a reclamação é também um filtro social, mas o efeito mais profundo é interno. Sem reclamar, você para de reforçar a identidade de vítima e começa, lentamente, a recuperar a autoridade sobre a própria vida. Mesmo quando algo é injusto, mesmo quando algo é difícil, mesmo quando algo dói, o estoico não nega a realidade, mas se recusa a se tornar pequeno diante dela. Durante esses dias, quando surgir o impulso de reclamar, faça uma pergunta estoica simples: isso depende de mim? Se não depende, aceite. Se depende, haja. Qualquer coisa fora disso é desperdício de energia. Esse hábito é transformador porque ele muda o diálogo interno. E o diálogo interno é onde a vida realmente acontece. A mente que reclama se acostuma a se sentir impotente. A mente que observa e aceita se fortalece. O estoicismo não ensina positividade artificial. Ensina responsabilidade radical. Você não controla tudo o que acontece, mas controla a postura com que atravessa tudo o que acontece. Cortar a reclamação não torna a vida perfeita, mas torna você mais lúcido. E a lucidez é uma forma rara de poder. Depois de 72 horas, você perceberá algo sutil, mas decisivo. O mundo não mudou tanto, mas você, sim, menos ruído, menos desgaste, mais firmeza. Esse é o terceiro hábito porque ele desmonta um dos padrões mentais mais destrutivos e invisíveis. Sem ele, nenhuma filosofia se sustenta. Quarto hábito: agir mesmo sem vontade, disciplina acima da emoção. Existe uma mentira confortável que domina a mente moderna. Quando eu me sentir pronto, eu ajo. Essa frase parece sensata. Mas, para o estoico, ela é uma armadilha, porque a vontade é instável. A emoção oscila, o humor muda. E quem condiciona a ação ao estado emocional vive à mercê de algo que não controla. O estoicismo faz uma separação clara entre 2 coisas que o mundo moderno confunde: sentir e agir. Epicteto ensinava que a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em fazer o que deve ser feito independentemente do que se sente. Essa é uma ideia desconfortável e exatamente por isso transformadora. A maioria das pessoas espera a vontade para começar. O estoico começa para que a vontade apareça depois. Ele entende algo fundamental: a ação correta precede a motivação. Quando você espera a vontade, treina a mente a negociar. Hoje não estou bem, agora não é o momento.
amanhã eu faço melhor, essa negociação constante cria uma mente fraca. Não fraca por falta de inteligência, mas por falta de autoridade interna. O estoicismo considera isso uma forma de escravidão emocional. Sêneca alertava que o homem que só age quando sente vontade nunca constrói nada sólido, porque a vontade é caprichosa. E o caráter exige constância. O hábito estoico aqui é simples na forma e exigente na prática, agir mesmo sem vontade. Durante esses 3 dias, toda vez que você perceber que está adiando algo importante por falta de disposição emocional, você faz o oposto, você age sem dramatizar, sem negociar, sem buscar inspiração. A ação não precisa ser perfeita, ela precisa ser feita. O estoico não busca excelência emocional, busca retidão prática. Agir sem vontade não significa ignorar emoções. Significa não permitir que elas governem. Você pode estar cansado e ainda assim agir. Pode estar desmotivado e ainda assim cumprir o dever. Pode estar inseguro e ainda assim dar o próximo passo. Essa capacidade é um divisor de águas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, ao acordar, que o corpo pediria conforto e a mente buscaria desculpas. Mesmo assim, ele lembrava que havia trabalho a ser feito, não porque fosse agradável, mas porque era necessário. Essa postura cria algo raro, confiança em si mesmo. A ansiedade cresce quando você não confia que fará o que precisa ser feito. A tranquilidade surge quando você sabe que, independentemente do humor, você age. Agir sem vontade reduz drasticamente o conflito interno, porque elimina a discussão mental. Será que faço? Será que espero? Será que hoje dá? O estoico encerra essa conversa com um critério simples. Isso é o que deve ser feito agora? Se a resposta for sim, ele age. Essa clareza poupa energia mental. A maioria das pessoas está exausta não pelo excesso de ação, mas pelo excesso de indecisão. O hábito da ação disciplinada silencia essa exaustão. Outro ponto essencial: agir sem vontade ensina a mente que a emoção não é uma ordem. Você sente resistência, mas não obedece. E cada vez que faz isso, a resistência perde força. A emoção aprende que não governa. O estoicismo não tenta eliminar emoções, ele as reeduca. Quando você age apesar da vontade, algo curioso acontece depois, a vontade aparece. Não antes, depois, a motivação é consequência da ação, não pré-requisito. Essa inversão muda tudo. Epicteto dizia que não devemos esperar que o mundo nos dê disposição, mas agir de acordo com o que é correto e permitir que a mente se ajuste depois. Durante esses 3 dias, não tente mudar tudo. Escolha ações específicas que você vem adiando. Um compromisso negligenciado, uma tarefa evitada, um cuidado consigo mesmo, uma conversa necessária e haja, mesmo sem vontade, mesmo com desconforto. Sem raiva, sem autopunição, apenas ação clara. Esse hábito também ensina humildade. Você percebe o quanto estava dependente do sentir-se bem para fazer o básico. E percebe que isso te mantinha preso. Agir sem vontade é libertador porque devolve o controle para onde ele sempre deveria estar, na razão. O homem que age apenas quando se sente bem é governado pelo acaso emocional. O estoico constrói algo mais sólido. Ele age por princípio. Isso não torna a vida fria, torna menos a estável. Estabilidade é mais valiosa do que intensidade emocional. A intensidade passa, a estabilidade sustenta. Depois de alguns dias praticando esse hábito, você notará algo profundo: menos ansiedade antes das tarefas, menos peso mental, menos autossabotagem, porque a mente aprendeu que não adianta resistir. E, quando a resistência cai, a vida flui melhor. O estoicismo entende que não somos escravos das emoções, a menos que aceitemos esse papel. Agir mesmo sem vontade é um treino diário de liberdade. Não liberdade de fazer o que quer, mas liberdade de fazer o que é certo mesmo quando não é confortável.
Esse hábito é o quarto porque ele transforma a filosofia em ação. Sem ele, todo o resto permanece teórico. Com ele, o caráter começa a se formar. Quinto hábito: dormir em paz consigo mesmo. O exame de consciência. Todos os hábitos anteriores preparam o terreno, mas este define quem você se torna. O estoicismo sempre entendeu algo que o mundo moderno tenta evitar. Não existe equilíbrio verdadeiro sem confronto honesto consigo mesmo. Você pode controlar estímulos, pode enfrentar desconforto, pode agir sem vontade, pode parar de reclamar. Mas, se à noite você deita em conflito interno, algo essencial ainda está desalinhado. Sêneca considerava o exame de consciência o exercício mais importante da vida estoica. Segundo ele, antes de dormir, o homem deveria se tornar seu próprio juiz. Não para se condenar, mas para se conhecer sem ilusões. A maioria das pessoas foge desse momento. Elas preenchem o silêncio noturno com telas, distrações, ruído. Qualquer coisa para não ouvir a própria mente. O estoico faz o oposto. Ele busca o silêncio porque sabe que ali está a verdade. Dormir em paz consigo mesmo não significa ter vivido um dia perfeito. Significa ter vivido um dia coerente. Coerência é o coração do equilíbrio. Epicteto ensinava que a tranquilidade não vem de evitar erros, mas de não mentir para si mesmo sobre eles. O hábito estoico aqui é simples na forma e profundo no impacto todas as noites. Antes de dormir, revise o seu dia com honestidade brutal. Sem justificativas, sem vitimismo, sem autopunição teatral. Apenas clareza, 3 perguntas estoicas fundamentais. O que fiz bem hoje? Onde falhei comigo mesmo? O que farei diferente amanhã? Essas perguntas parecem simples, mas exigem coragem, porque obrigam você a assumir responsabilidade sem se esconder. O homem desequilibrado foge dessas perguntas porque elas expõem contradições. O estoico as enfrenta porque sabe que o caráter só se forma quando é observado. Marco Aurélio escrevia suas meditações à noite não para se elogiar, mas para alinhar ação e virtude. Mesmo sendo imperador, ele se perguntava se havia sido justo, moderado, racional. Isso revela algo poderoso. Status não substitui caráter. Conquistas não substituem coerência. Você pode enganar o mundo, mas não consegue enganar a própria consciência por muito tempo. O conflito interno surge quando você vive abaixo do que sabe ser correto. E esse conflito cobra seu preço: ansiedade difusa, irritação constante, cansaço mental, sensação de vazio. Dormir em paz consigo mesmo é reduzir essa distância entre quem você é e quem sabe que deveria ser. O exame de consciência estoico não busca perfeição, busca progressão. Você não se pergunta: fui impecável? Você se pergunta: fui honesto? Essa honestidade é libertadora, porque remove a necessidade de autoengano. Sêneca dizia que quando a mente se acostuma a prestar contas a si mesma, ela passa a viver com mais retidão durante o dia. Por quê? Porque você sabe que à noite não haverá fuga. Esse hábito cria um efeito invisível, mais profundo. Você começa a agir melhor não por medo do julgamento alheio, mas por respeito próprio. O respeito próprio é uma das formas mais puras de equilíbrio. Durante esses 3 dias, o exercício é direto. Antes de dormir, nenhuma tela, nenhum estímulo, apenas silêncio. Revise o dia mentalmente. Observe onde você reagiu mal, fugiu do desconforto, foi covarde, foi íntegro, foi disciplinado, sem drama, sem orgulho. Apenas observação. O estoico não se odeia pelos erros, mas também não os ignora, ele aprende. Esse hábito também dissolve a ansiedade noturna. Muitas pessoas não dormem bem porque levam conflitos não resolvidos para a cama. Pensamentos circulares, culpa vaga, sensação de estar fora do caminho. O exame de consciência organiza a mente, ele fecha o dia. E uma mente que fecha o dia descansa melhor. Dormir em paz consigo mesmo é saber que, dentro das circunstâncias que teve, você agiu com intenção,
mesmo que tenha falhado. A falha reconhecida é menos pesada do que a falha negada. Esse hábito ensina algo essencial: o juiz mais importante da sua vida é você mesmo. Se você depende apenas da aprovação externa, nunca estará em paz. Se depende apenas da própria consciência alinhada, pode atravessar qualquer fase. O estoicismo forma homens e mulheres capazes de suportar o silêncio. Porque o silêncio revela quem você realmente é. Quando você dorme em paz consigo mesmo, o mundo externo perde poder. As críticas machucam menos. As perdas não destroem. As dificuldades não desorganizam completamente. Porque existe algo sólido dentro. Esse é o último hábito porque ele fecha o ciclo. Sem ele, os outros se tornam mecânicos. Com ele, eles ganham alma. Depois desses 3 dias, algo muda de forma silenciosa, você se respeita mais. E quem se respeita vive com mais equilíbrio. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de fugir de si mesmo. E isso é uma forma rara de paz. Se você ouviu tudo até aqui, então algo em você já entendeu. A mudança não começa quando a vida facilita. Ela começa quando você para de se enganar. Esses hábitos não são mágicos. Não são rápidos e não são confortáveis, mas são honestos. E honestidade consigo mesmo é onde toda transformação real começa. Marco Aurélio escreveu que o maior desperdício da vida é viver como se ainda houvesse tempo infinito para se tornar quem você sabe que deveria ser. Você não precisa aplicar tudo para sempre, mas precisa ter coragem de tentar por 3 dias. Apenas 3. Comente 3 dias se você vai assumir esse compromisso consigo mesmo, não para provar nada a ninguém, mas para marcar o início de uma mudança interna. Curta este vídeo se você acredita que a mente precisa ser treinada tanto quanto o corpo. Inscreva-se no canal se você não busca motivação vazia, mas disciplina, clareza e domínio interior. Aqui, não prometemos atalhos. Prometemos algo mais raro, ferramentas para que você não se perca de si mesmo em um mundo que vive em desordem. Lembre-se, você não controla o tempo. Não controla os outros. Não controla os acontecimentos. Mas sempre controla a próxima decisão. E às vezes, uma decisão mantida por 3 dias é suficiente para mudar o rumo inteiro da sua vida. O mundo vai continuar igual. A pergunta é: você vai continuar o mesmo?